Vou contar um relato que é meu, embora eu fosse muito pequeno para me lembrar dele. Quando eu tinha 4 aninhos, era extremamente apegado ao meu avô, já que morávamos na casa dos meus avós e ele me amava muito. Minha mãe e minha avó contam que certa vez acordei de madrugada, gritando algo muito estranho. Vale dizer que nessa época eu já falava muito bem. Eu dizia: "Cuidado, o homem de preto está vindo buscar o vovô." Em seguida fui abraçar meu avô que dormia. Elas disseram que tinha sido apenas um pesadelo e me mandaram dormir. Mas eu insistia que o homem de preto realmente vinha buscar meu avô. Eu dizia que tinha visto um homem muito alto dentro da casa, que ele iria levá-lo porque havia dito isso e que estava parado na sala. Cheguei a fazê-las ir olhar, mas obviamente não havia ninguém, e não acreditaram em mim. Depois disso, comecei a chorar desesperadamente. Não sei como conseguiram me acalmar e acabamos voltando todos a dormir. Porém, naquela mesma madrugada, meu avô faleceu de um infarto enquanto dormia. Então, aquilo a que eu me referia como o homem de preto, provavelmente era a morte vindo buscar meu avô. E eu, por ser criança, era o único que conseguia ver isso. A história a seguir é muito estranha. Tenho que admitir que toda vez que a conto, a primeira impressão das pessoas é que ela chega a parecer até engraçada. Mas quando me veem falando sério, quando percebem o que realmente aconteceu, tudo muda. Já vi muitos rostos se transformarem diante de mim. Há algum tempo, minha irmã aceitou ajudar como dama de honra no casamento da melhor amiga dela. O casamento seria em uma área bonita, perto de Tibau do Sul, e minha irmã estava auxiliando na organização. Porém, surgiu um problema com a estilista responsável pelos vestidos das madrinhas. Faltavam poucos dias para o evento e os vestidos ainda não estavam prontos. Foi então que decidiram procurar uma amiga de muitos anos da minha mãe, que por algum motivo tinha uma loja de vestidos meio isolada no meio do nada. Aquele lugar enigmático que por si só já me causa muito medo. Mandaram a mim e ao meu primo para buscar os vestidos. Minha irmã estava ajudando a amiga, que estava prestes a sair rumo Tibau, e ela literalmente só aguardava os vestidos que faltavam para poder partir. A costureira, amiga da minha mãe, é muito talentosa. O local talvez não receba muitos clientes, mas ela consegue reproduzir qualquer vestido que você mostre como referência. Naquele momento, ela salvou a festa, mas algo aconteceu. Algo pelo qual eu não recomendaria que ninguém visitasse aquela loja à noite como fizemos. Por causa da urgência, a senhora ficou trabalhando até tarde. Eram 9 da noite quando ela avisou minha mãe que tudo estava pronto, e minha mãe nos pediu que fôssemos buscar os vestidos. Fomos, como eu disse, meu primo e eu. A senhora levantou a cortina para nos deixar entrar e a manteve aberta. Perguntamos se aquilo era seguro e ela disse que as pessoas daquela região jamais entrariam ali para roubar. Ela entrava e saía constantemente da parte de trás da loja. Atrás do balcão, notamos que havia um manequim que quase parecia estar ali vigiando o lugar. Meu primo e eu nos sentamos no fundo da loja, perto dos provadores. De repente, meu primo me pediu que olhasse para frente. Aquele manequim agora parecia estar além do balcão, entre os tecidos. "Alguém mexeu nele?" perguntei. Não sei. Só vi que agora ele está ali." Nós dois sentimos um arrepio muito estranho, principalmente porque apenas uma luz perto do balcão estava acesa. O resto do lugar estava completamente escuro, cheio de tecidos e manequins exibindo diferentes modelos por todos os lados. Continuamos conversando. Meu primo estava de frente para a entrada, mas mantinha a cabeça baixa, como se não quisesse olhar. De repente ele levantou o olhar. "O que foi?" perguntei ao mesmo tempo em que olhava em direção à entrada.
Aquele manequim estava exatamente na mesma posição, mas agora quase na porta, como se estivesse prestes a sair. Nesse momento, a senhora apareceu com os pacotes e, quase em tom de brincadeira, eu disse: "Senhora, esse manequim vai acabar saindo sozinho." Ela se virou imediatamente e correu até a entrada. Pegou aquele manequim e passou bem diante de nós para levá-lo até a parte de trás da loja. Posso jurar que quase sentimos o olhar daquele objeto quando ele passou a menos de 1 metro de nós. A senhora não riu, não explicou nada e não disse uma única palavra. Depois disso, ela continuou falando normalmente sobre os vestidos, sobre os ajustes que havia feito e sobre o valor total. Pagamos e, enquanto ela contava o dinheiro, de repente virou-se apenas para a porta que dava acesso à parte dos fundos, para onde havia levado o manequim. Olhou com olhos cheios de raiva, como se estivesse repreendendo alguém apenas com o olhar. Nós não conseguimos ver o que havia lá dentro. Assim que pegamos os vestidos, saímos correndo dali. Só esperamos a senhora terminar para irmos embora. Meu primo e eu não conseguimos parar de pensar no que aconteceu naquela noite e, acreditem, agora tenho mais um motivo para não sair a lugares isolados de noite. Sou de uma cidade rural pequena, mas com fofocas grandes. É claro que todo mundo ficou sabendo do que aconteceu com César, mas jamais souberam os detalhes. Essa história nos causou muito conflito. Por um lado, queríamos contá-la porque foi a coisa mais estranha que já aconteceu em nossas vidas. Por outro, achávamos que seria uma falta de respeito com a memória do meu grande amigo. Há alguns meses, Silvia, que era sua irmã, falou conosco por causa de um problema financeiro. Minha esposa ficou conversando com ela até de madrugada. Só ela sabe exatamente o que foi dito naquela noite. O que sei é que há pouco tempo, minha esposa me contou que naquela conversa, a irmã disse que gostaria que a história de César fosse contada por 2 motivos. Para que ninguém mais passe por algo parecido e para que não se apague o pouco que restou da memória dele, já que se foi muito jovem. Os 2 já não tinham pais, só a nós, que éramos amigos desde crianças. César era um policial exemplar, e isso ninguém me deixa mentir. Sempre foi um homem íntegro e muito honrado, alguém em quem o uniforme realmente ficava nos trinques. Como todo mundo, tinha seus problemas. O ruim era que, para esquecê-los, gostava de beber direto da garrafa. Ainda assim, só bebia quando estava de folga. Ele nunca bebia em serviço, como muitos outros colegas fazem. O que vou contar aconteceu em 2010. Era sexta-feira. Desde cedo ele tinha terminado um turno de 24 horas, mas ficou resolvendo uns papéis. Depois esperou ser chamado na tesouraria, porque os cheques demoraram a chegar como de costume. O fato é que por volta das 6 da tarde, ele já estava com muita sede. Quando saiu, foi direto beber no lugar de sempre. Minha esposa e eu estávamos de plantão. Lembro bem que naquela época tinham nos mandado ajudar nos serviços de emergência por causa de um deslizamento na estrada. Se não fosse isso, acho que eu estaria acompanhando meu amigo. Alguns conhecidos viram César em um bar, conversando com uma moça linda. Como sempre, se aproximaram para bater papo, mas dessa vez ele parecia hipnotizado pelo olhar da acompanhante e os dispensou para ficar sozinho com sua preciosa. Colegas da polícia também o viram. Eles entraram no boteco de uniforme porque estavam procurando outra pessoa, não César, mas ao reconhecê-lo se aproximaram para cumprimentar. Justo quando chegavam à mesa, César se levantou e saiu de mãos dadas com aquela mulher. Dizem que um deles foi atrás e pediu para falar com ele por alguns minutos. Fez aquelas perguntas que você faria a um amigo por quem está preocupado. Quem era ela, onde a tinha conhecido e para onde iam. Com qualquer outra pessoa,
Ninguém teria dito nada, mas César era um homem respeitado e não costumava fazer esse tipo de coisa, ainda mais com uma desconhecida. O que vou dizer agora é difícil, mas é verdade, por mais incômodo que seja. César era um homem feio de dar dó. Por isso, para todos foi impossível e estranho vê-lo com uma mulher tão linda. Eles caminharam até o fim da rua e ali desapareceram. Meu amigo César não voltou. O estranho começa quando os testemunhos são colhidos. Muita gente foi espontaneamente dizer que o viu caminhando de mãos dadas com uma mulher, mas nem todos diziam que ela era bonita. Alguns a descreviam como a mulher mais linda que já havia passado pela cidade. Outros diziam que era uma mulher mais velha, mal vestida, descabelada e suja. As duas descrições coincidiam em uma coisa: o olhar dela era sinistro. Como César não chegou de madrugada, Silvia foi até nossa casa nos procurar, mas não nos encontrou. Depois disso foi à delegacia, onde disseram onde poderia nos localizar. Nós não apenas pedimos permissão para ir procurá-lo, como ajudamos a irmã a registrar uma ocorrência para que o resto da polícia municipal nos auxiliasse. Alguns foram interrogar as pessoas, outros caminharam pelas ruas em busca de algo suspeito, tentando ver se não o encontrariam jogado, bêbado, em algum beco. Apesar da bebida, o que César nunca fazia era deixar de voltar para casa, e isso preocupou muita gente. Além disso, poucas horas antes ele havia sido visto com uma desconhecida. Os dias passaram e não se encontrou sequer o menor vestígio. Como o corpo também não foi localizado, ele foi dado como desaparecido. Mandaram imprimir e colar cartazes pelas ruas pedindo ajuda para localizar meu amigo. Lembro de como eu me sentia sempre que encontrava um desses cartazes com a foto dele. Imediatamente pensava que algo muito ruim tinha acontecido, pois ele jamais teria desaparecido por vontade própria. 2 semanas se passaram até que numa noite, um colega comunicou pelo rádio que viu alguém arrancando os cartazes dos postes. Ele e outro policial faziam ronda pela avenida em uma moto quando viram um sujeito agindo de forma estranha no fim da via, onde as casas começavam a se afastar e a cidade terminava. Tudo estava escuro, apesar de nenhuma lâmpada da iluminação pública estar apagada. O problema era que elas ficavam muito distantes umas das outras e havia muitos terrenos baldios e casas onde ninguém deixava luz acesa. O homem arrancava os avisos de cada poste e de cada casa, juntando tudo debaixo do braço. Josias, que foi quem o viu, ficou parado pensando no que faria ao surpreendê-lo. Ele diz que por um momento pensou em deixá-lo arrancar o máximo de cartazes possível para depois obrigá-lo a colar tudo de novo e, em seguida, levá-lo à delegacia para passar a noite lá. "Ei, seu imbecil, por que você está arrancando isso?" perguntou Moraes, segurando o cara pelo braço. O sujeito estava tão fraco que, segundo o policial, deu até pena segurá-lo pelo pulso. "Você não me ouviu? Por que está arrancando as informações?" "É que o da foto sou eu." Não era ninguém menos que César, só que tão debilitado que mal parecia com ele mesmo. Para falar, levava a mão ao pescoço, como se tivesse um buraco por onde o ar estivesse escapando. Estava mais magro que um cachorro de rua, com olheiras profundas e abatido. A voz quase não lembrava a dele, agora lenta e um pouco grave. Parecia exausto, mas isso não o impedia de continuar tentando arrancar seus próprios cartazes de busca. Meus colegas avisaram os outros pelo rádio e em menos de 10 minutos, todos nós estávamos com ele. Não estávamos tão animados quanto seria de se esperar, porque ele realmente parecia muito mal. Precisava ser examinado por um médico, mas insistia em nos levar até um lugar no meio do nada. Tínhamos certeza de que era o local onde ele havia sido mantido em cativeiro. Ele nos levou para o mato e nos fez caminhar por cerca de 40 minutos. Andava com dificuldade, cansava rápido e o tempo todo parava no meio do caminho. Levava um lenço ao pescoço, tossia, gemia, mas não deixava que examinássemos a ferida. Em alguns momentos,
Me pareceu que aquilo não era apenas um ferimento, mas uma abertura horrível, como uma traqueostomia improvisada. Havia clareiras dos lados, mas para onde ele nos conduzia era pura escuridão, já que as árvores se entrelaçavam lá no alto com seus galhos. Chegou um momento em que todas as lanternas pareceram inúteis. E isso não foi impressão minha. Foi como se todas falhassem ao mesmo tempo. As lâmpadas continuavam acesas, mas a luz saía acinzentada e não iluminava nada. Continuamos andando até encontrar um muro cercando um terreno. Aquilo pareceu estranho para todos, pois aquelas terras sempre foram propriedade do Estado e ninguém tinha permissão para se apropriar delas, muito menos para construir algo ali. Enquanto verificávamos o perímetro, César sumiu do nosso campo de visão. Procuramos 1, 2, 3 vezes alguma entrada, mas só encontramos os 4 lados de um muro sólido. Também tentávamos localizá-lo ao nosso redor, no meio da vegetação, quando de repente ouvimos sua voz chamando de dentro do muro baixo. Gritamos perguntando por onde ele tinha entrado, até que um colega encontrou um galho grande cobrindo um buraco na parede. Quase rastejando, entramos por ali. A primeira coisa que vimos foi um pátio tomado pelo mato. Em meio à vegetação e às árvores, encontramos um pequeno caminho que não parecia muito usado. Avançamos para ver o que mais havia no terreno, sem parar de chamar por César. Pela falta de forças dele, nos pareceu uma péssima ideia ter voltado imediatamente ao lugar onde foi mantido preso. Depois de alguns passos, surgiu diante de nós um cômodo. Era uma pequena construção de tijolo, um quarto 4x4, pintado de verde, com uma porta pequena e uma janela do mesmo tamanho. A porta se abriu ao empurrarmos, mas foi interrompida quase imediatamente. Havia uma corrente esticada por dentro, protegendo contra intrusos. A voz de César ainda era ouvida lá dentro, mesmo sendo impossível que ele tivesse entrado, especialmente porque o espaço que a corrente permitia entre a porta e o batente não passava de 10 centímetros. Foi ali que muitos de nós sentiram um calafrio. Durante todo o caminho, ele nos prometeu que explicaria o que tinha acontecido e que nos mostraria quem tinha feito aquilo com ele. Chegamos preparados para levar à justiça quem havia feito aquilo com o meu amigo. Por um bom tempo não conseguimos entrar no quarto, mas ao explorar o terreno alguém encontrou um machado. Os que ficaram tentando arrombar a porta a chutes dizem que mais de uma vez ouviram e até viram César lá dentro, falando coisas sem sentido e andando de um canto a outro. O que achávamos que tinha acontecido com ele não chegou nem perto da realidade. Houve quem dissesse que ele tinha abusado de drogas ou que talvez tivesse sido drogado. Sim, isso poderia ter acontecido. E certamente a moça teve envolvimento, pois só foi com ele porque tinha um plano. Quando partiram a corrente, a porta se fechou como se alguém a estivesse empurrando por dentro. Poderia ter sido César, mas também poderia significar que ele não estava sozinho. Empurraram novamente até que a porta cedeu. Uma nuvem de moscas atingiu os corpos, os braços e os rostos. O cheiro era insuportável. Quando perceberam o que causava aquilo, alguns caíram de joelhos e outros se jogaram no chão vomitando. No centro do cômodo, pendurada no teto, havia uma corda. E na corda, um homem. Aos seus pés, um charco de fluidos. Não podíamos acreditar. O corpo dava sinais claros de estar pendurado ali havia pelo menos 2 semanas. Nem todos os colegas tiveram coragem de entrar, e eu não os culpo. Não sei dizer o que eles sentiram, mas vi em seus rostos uma expressão súbita de horror que confirmou que o que havia acontecido, além de terrível, era totalmente inexplicável. Minha avó dizia que os mortos não gostam de ficar desaparecidos. Que algo que pode ajudá-los a descansar é justamente serem enterrados, saberem onde e como terminaram. Definitivamente foi isso que César fez conosco. Na parede atrás do corpo havia um par de olhos que nos observava da escuridão. Todos se assustaram, exceto os que conseguiram enxergar melhor o fundo.
Com um pouco mais de atenção, deu para perceber que aquilo era o desenho de uma mulher na parede. Bom, digo que se vocês gostariam de uma explicação, nem imaginam eu. Nunca descobrimos quem matou meu amigo, mas sei que ele voltou para nos avisar do que havia acontecido. Ele queria que achássemos o corpo dele e, no fim, achamos. Minha família materna é toda do Mato Grosso. Eu só cheguei a ver minha bisavó quando ela vinha visitar a capital. As últimas lembranças que tenho da avó Cristina são de quando eu tinha 14 anos. Foram poucas as coisas que vivi ao lado dela. No entanto, há uma história que ela nos contou mais de uma vez e que tenho certeza de que jamais esquecerei. Na verdade, é por isso que estou tirando um tempo para redigir este e-mail e compartilhar isso com vocês, para que fique registrado e a história nunca seja esquecida. Minha bisavó gostava de dizer que um espelho havia matado um povo inteiro, felizmente um vilarejo com poucos habitantes. Segundo ela contava, quando era criança soube dessa tragédia porque de uma localidade a outra havia gente que se dedicava a espalhar fofocas em troca de uma janta ou algumas moedas. A história não é tão simples quanto parece, mas vou começar como ela sempre começava. Aquele lugarzinho foi levado pela desgraça de um espelho. Nesse vilarejo havia uma mulher a quem chamaremos de Esther. O nome não perdurou, porque se trata de uma vivência muito antiga. Essa mulher tinha pavor de ir ao rio. Dizia que seu maior medo era imaginar que um dia a corrente de água esticaria a mão e a puxaria, até matá-la. Sabia-se, ou pelo menos se supunha, que se tratava de um medo irracional, já que aquele rio não era nada fundo. Alguns diziam que aquela mulher tinha medo do próprio reflexo, não do rio, e por isso se recusava a ir até lá. Naquela localidade não havia espelhos, e nunca houve antes. Esses objetos, por si só, já eram muito raros na região, ainda mais em um lugar tão pobre e esquecido pela civilização como era aquele vilarejo que hoje já não existe. Um dia, segundo minha bisavó, chegou uma caravana de curiosidades. Não sei exatamente o que, naquela época, poderia ser considerado maravilhoso ou espantoso. Um engolidor de fogo? Um ilusionista? Um carro cheio de animais deformes? Eram essas coisas que vinham para entreter as pessoas. Lá todos eram tão pobres que a maioria apenas via, de longe, a passagem da caravana. O objeto mais estranho que aquele punhado de nômades trazia consigo era um espelho. O curioso desse espelho era que as pessoas que se aproximavam para ver o próprio reflexo se viam mais velhas. Alguns só se viam alguns anos mais velhos, outros apareciam envelhecidos por várias décadas. Enganaram Esther para que se olhasse no espelho. A surpresa foi enorme, não só para ela, mas para todos os presentes. Aquela mulher não tinha reflexo. Um dos visitantes da caravana garantiu que isso não se devia a uma falha no espelho, mas que provavelmente ela não tinha nada escrito em seu futuro. Não era possível vê-la mais velha porque, com certeza, morreria nos próximos dias, meses ou anos. Eu acredito que ela já sabia que não tinha reflexo. Seria natural pensar que talvez tivesse descoberto isso na infância, e por isso nunca mais quis voltar ao rio. A caravana foi embora, mas por alguma razão estranha deixaram o espelho pendurado em um pequeno poste de madeira no centro da praça. A comoção de não se ver refletida provocou em Esther uma crise tão forte que ela se trancou em casa e nunca mais saiu durante o dia. As pessoas davam como certo que um dia, no fim da rua, sentiriam o cheiro de seu corpo apodrecido e então confirmariam a premonição. Mas o que aconteceu foi algo totalmente diferente e muito mais horrível. Segundo dizia minha bisavó, o povo logo perdeu o gosto pelo espelho na praça, porque, para começar, era estranho ficar se vendo com aqueles rostos envelhecidos e tristes. Mas um dia alguém notou algo espantoso.
Esther deixou de ser a única pessoa sem reflexo no espelho. Um a um, os rostos velhos que apareciam nele começaram a desaparecer. As pessoas deixaram de se refletir, sem nenhuma ordem lógica. 1 ou 2 semanas depois, alguém jogou uma pedra no espelho e o estilhaçou em 1000 pedaços. Naquela mesma noite, Esther voltou a aparecer no meio do pessoal. Alguém pensou que talvez ela tivesse muito medo do espelho. A mulher saiu à noite para caminhar pelas ruas. Estava muito debilitada, pálida, desnutrida e anêmica. Caminhou diante de todos os terrenos, espiou todas as casas, mas não passou pela praça. Dizem que de madrugada, Esther entrou na casa de Dona Dete e atacou ela e suas netas. Depois do choque do espelho, aquela mulher se transformou em outra coisa. Não consigo imaginar o que aquele trauma provocou nela, mas sua mente realmente desmoronou. Os gritos foram ouvidos na casa de Dete nas horas mais escuras da noite. As pessoas se levantaram rápido e perguntaram umas às outras para entender o que estava acontecendo. O que demorou foi alguém ajudar. Passou muito tempo até que um vizinho se atrevesse a oferecer ajuda à idosa e às meninas. Quando entraram na casa, já era tarde. Testemunhas que viram Esther sair dali foram várias, mas o que mais ajudou foi um rastro de sangue que gotejava da casa da senhora e ia se diluindo até a propriedade da Esther. Naquela madrugada, viram aquela mulher ir embora satisfeita, caminhando tranquila e banhada em sangue. No dia seguinte, o natural foi ir procurá-la para castigá-la, mas principalmente para entender por que havia feito aquilo. A turma chegou ao terreno mais pobre de toda a localidade. Nem cercas havia, e a casa não tinha porta. Além de não a encontrarem ao entrar no barraco, ao examinar o terreno onde ficava sua casa, viram um buraco que parecia ter sido cavado recentemente com as mãos. Na verdade, não era um buraco. Era uma sepultura com um monte alto de terra por cima. Depois de ter arrancado o pescoço da velha a mordidas e feito aquilo com as netas, havia uma grande possibilidade de que ela tivesse enterrado alguém ali. Eles se prepararam para o que sabiam que seria uma descoberta macabra. Começaram a retirar a terra e a cavar mais fundo. Não esperavam de modo algum ver o que viram. De bruços e envolta em um lençol estava Esther. Foi encontrada meio viva e meio morta. Abria os olhos e se mexia, mas não parecia ter pulso nem respirar. Eles tiraram ela do buraco e a sentaram sobre um tronco. Não para tentar ajudá-la, mas para interrogá-la. Quando a luz despontou, o corpo daquela mulher começou a esquentar, depois pegou fogo e, em instantes, foi reduzido a ossos. Ninguém nunca disse que se tratava de vampiros, embora muitos achem que eles existam. À noite, saíam para rondar as casas e os terrenos. Viram que as pessoas foram caindo pouco a pouco, e tudo foi tão rápido que ninguém teve tempo de bolar um plano para salvar a própria vida. Alguns duraram apenas alguns dias, outros morreram no mesmo dia. Em poucos meses, já não havia ninguém naquele lugar. Quando se espalhou a notícia de que só restava um povoado fantasma, não faltou quem quisesse ir ver o que poderia saquear. O que dizem que aconteceu, antes de um valente incendiar tudo para acabar com aquele mal e aquela doença, foi que em um poste no meio da praça, encontraram pendurado o espelho. Ele estava intacto, como se ninguém jamais o tivesse quebrado. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu pouco menos de 2 anos atrás. Eu era guarda-parque em uma grande área de mata preservada, que não vou especificar para manter o anonimato, mas não era uma floresta muito visitada. Outras áreas do estado eram bem mais populares, mesmo essa sendo extremamente extensa e densa. Justamente por ter pouca visitação, o número de guardas-parques trabalhando ali era bem reduzido. Meu trabalho variava bastante.
mas geralmente eu caminhava até áreas de acampamento, fazia a limpeza da mata ou ocasionalmente participava de buscas e resgates de trilheiros que precisavam de ajuda. Como era permitido acampar durante a noite e fazer trilhas de longa duração, o parque sempre mantinha alguns guardas trabalhando no turno da madrugada, caso algo acontecesse. Eu costumava pegar muitos turnos intermediários, normalmente saindo por volta da meia-noite, às vezes às 3 ou 4 da manhã. Nesse dia específico, passei a maior parte da tarde em um camping localizado em uma área bem remota do parque, limpando o local e garantindo que estivesse seguro e bem conservado. Usei um quadriciclo em boa parte da trilha, até o ponto em que o terreno ficou mais íngreme e acidentado, e então segui a pé até o camping. Enquanto estive lá, não vi nenhuma barraca nem qualquer outra pessoa acampada. Não havia sinais de presença recente. Era só eu. Saí logo depois do pôr do sol, caminhando no escuro de volta até o quadriciclo, e depois pilotando com cuidado até o alojamento onde eu ficava de plantão. O alojamento não passava de uma pequena cabana, com um fogão a lenha e uma mesa com um rádio robusto, usado para entrar em contato com outros guardas ou com as autoridades. Cerca de 1 hora depois de eu chegar, começou a chover. Tempestades são comuns naquela região, então isso não era nada fora do normal. Preparei um café e sentei à mesa para anotar as condições do camping onde eu havia estado. Algumas horas se passaram quando de repente o rádio estalou e a voz de outro guarda apareceu, perguntando se eu estava ali. Peguei o rádio e perguntei do que ele precisava. Ele perguntou se eu tinha visto alguém no camping onde estive mais cedo. Respondi que não tinha visto ninguém, nem barracas, nem qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali recentemente. Houve uma pausa longa, de uns 30 segundos, antes dele responder. A voz dele soou estranha, dizendo que talvez eu precisasse voltar até lá para dar uma olhada. Ele não parecia muito preocupado, mas explicou que a central havia recebido um sinal de SOS via satélite e a localização indicava justamente a trilha por onde eu tinha passado. Como eu era o guarda mais próximo, a responsabilidade acabou ficando comigo. Os outros estavam a pelo menos 1 hora de distância, então eu teria que ir sozinho. Ele comentou que não havia recebido nenhuma mensagem de texto junto ao alerta, o que geralmente acontece. Normalmente, quando recebemos esses sinais de SOS, é algum acidente. Às vezes, o botão desses dispositivos acaba sendo pressionado dentro da mochila sem a pessoa perceber. Mesmo assim, é sempre melhor conferir, caso realmente haja alguém em perigo. Infelizmente, dessa vez, isso aconteceu justamente numa noite em que a chuva parecia querer lavar o mundo. Peguei meu rádio, capa de chuva, lanterna de cabeça e uma lanterna potente, saí do alojamento e comecei a caminhar. O quadriciclo não serviria para porcaria nenhuma, pois provavelmente atolaria antes mesmo de chegar à trilha. Confirmei com o outro guarda a localização aproximada do sinal. Então ele disse que ficava a cerca de 2 quilômetros pela trilha, mas como havia sido apenas um único ping, eles não sabiam em que direção a pessoa tinha seguido. A caminhada levou quase 1 hora, o que, dadas as condições, foi até rápido. Ainda assim, comecei a me preocupar, pensando que se alguém estivesse ali andando pela floresta, estaria em grande perigo. Mesmo com minha lanterna potente, a lanterna de cabeça e meu conhecimento da trilha, era extremamente difícil se orientar naquela tempestade. A trilha ficava difícil de acompanhar e sem roupas adequadas aquilo poderia ser fatal. Quando cheguei à área indicada, iluminei tudo ao redor enquanto continuava caminhando pela trilha. De repente, ao mover o facho da lanterna pela mata, vi alguém parado ali. Quase tive um ataque do coração, porque ele estava a uns 3 metros. O sujeito obviamente estava completamente encharcado, com cabelos longos caindo sobre o rosto, sem sequer uma capa de chuva. Ele parecia confuso, mas ao mesmo tempo atento. Gritei por cima do barulho da chuva, dizendo que eu era guarda-parque e perguntando se ele estava bem. Ele não respondeu,
Apenas ficou parado, me encarando no meio daquela tempestade doentia. Foi então que percebi que ele não carregava nenhum equipamento. Não vi mochila, nem suprimentos, nem mesmo o dispositivo de satélite, que se fosse dele, eu imaginava que estaria preso à mochila ou em sua mão. Fiz um gesto para que ele viesse em minha direção e voltasse para a trilha, dizendo que meu alojamento ficava a poucos quilômetros dali. Mas, de repente, ele disparou mata adentro. Em menos de 10 segundos, desapareceu completamente na escuridão e na chuva. Peguei rapidamente o rádio e avisei ao outro guarda que havia encontrado alguém e descrevi o estado em que ele estava. A partir daí, cheguei a um ponto crítico. Decidir se tentaria segui-lo pela floresta, o que era extremamente perigoso, ou se ficaria esperando na trilha. Fiquei indeciso por alguns minutos, conversando pelo rádio e tentando decidir o que fazer. Havia a possibilidade daquele homem realmente precisar de ajuda. Talvez estivesse perdido há algum tempo e estivesse apenas fora de si. Enquanto eu falava com o outro guarda, em determinado momento ele interrompeu e disse que tinha acabado de receber outro sinal de SOS do mesmo dispositivo e na mesma área. Ele informou que o novo ping vinha de cerca de 500 metros a leste do anterior. Era exatamente a direção para onde eu tinha visto o homem correr. Só podia ser ele. Mas por que diabos alguém fugiria para dentro da mata apenas para pedir ajuda novamente, ainda mais se afastando da trilha? Caminhei um pouco mata adentro, tentando fazer a luz da lanterna alcançar mais longe. Aquela foi honestamente a primeira vez em toda a minha carreira que me senti realmente abalado, a ponto de questionar se eu conseguia continuar fazendo aquele trabalho. Puta merda! Eu estava com fome, cansado, com dor e morrendo de frio. Porém, eu tinha a sensação de que se não ajudasse, poderia ser punido, especialmente se o chamado realmente fosse de alguém em perigo. Pensei que ele podia estar delirando e assustado, ou talvez estivesse tentando me levar até a pessoa que havia enviado o SOS. Então continuei andando, sem sentir que realmente tinha escolha. Caminhei por cerca de 5 minutos, iluminando tudo ao redor e genuinamente com medo do que poderia encontrar. A imagem daquele homem parado entre as árvores não saía da minha cabeça, e toda vez que pensava nisso, sentia um aperto no estômago. Depois de um tempo, minha lanterna iluminou algo no chão, um pequeno dispositivo, emitindo um brilho fraco, refletindo a luz de volta para mim. Reconheci imediatamente o que era. Um comunicador via satélite da Garmin. Eu sabia exatamente do que se tratava, porque são aqueles modelos comuns usados por trilheiros, com formato e cor laranja bem característicos. No exato momento em que pensei, onde está a pessoa que estava usando isso? Ouvi passos correndo à minha direita. Virei a lanterna e vi o mesmo homem vindo em disparada na minha direção. Não parecia alguém pedindo ajuda, mas alguém tentando me derrubar. Ele vinha com tanta determinação que mesmo quando consegui me desviar, ele tropeçou e caiu, ainda tentando me agarrar. Fiquei paralisado por um segundo, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Quando ele começou a se levantar, bastou um único olhar direto nos olhos dele para eu sair correndo. Os olhos dele pareciam vazios, quase sem vida, como se estivesse em um estado de transe, mas ao mesmo tempo havia algo sombrio e perturbador ali. É difícil de explicar, mas eu soube naquele instante que ele era perigoso e que com certeza estava usando os sinais de SOS apenas para me atrair até lá. Provavelmente ele tinha me visto na trilha mais cedo, já sabendo que eu voltaria sozinho naquela noite. Corri mais do que jamais havia corrido, escorregando e rolando em alguns trechos da trilha. Usei o rádio para avisar o outro guarda que eu acreditava que tudo tinha sido uma armadilha, e por fim, consegui chegar ao alojamento, trancando-me lá dentro. Ainda levaram cerca de 10 minutos para o outro guarda chegar e mais 40 minutos para um policial aparecer. Por causa da intensidade da tempestade e do perigo envolvido, toda a busca foi adiada para a manhã seguinte.
Ainda chovia, mas a visibilidade era muito melhor. Encontraram o comunicador exatamente onde eu o tinha visto pela última vez, mas não havia ninguém por perto. O homem que eu tinha encontrado havia desaparecido. O que mais me perturba é que ele não parecia ter absolutamente nada com ele, muito menos um comunicador de segurança via satélite. Isso me faz questionar de onde ele tirou aquele aparelho ou de quem o conseguiu. Esses dispositivos são mega caros e seria muito estranho alguém não ter nenhum outro equipamento de trilha ou acampamento além disso. Continuei trabalhando ali por um tempo depois do ocorrido, mas nunca mais surgiu nada relacionado a isso. Nenhum novo avistamento daquele homem e nenhum SOS não identificado. Saí de lá quase exatamente um ano depois, sem nunca ter me recuperado completamente do ponto de vista mental. Eu pensava naquela noite repetidas vezes, como um ciclo sem fim. Só sei que cheguei muito perto de algo terrível, e a simples ideia de passar por algo parecido novamente é apavorante. Olá, comunidade do Diário. Gostaria de contar uma história que surgiu durante uma conversa enquanto ficávamos à mesa em um sábado depois do jantar. O assunto apareceu porque eu comecei a relatar uma história que havia escutado em um programa de relatos noturnos. A partir daí, todos começaram a compartilhar suas experiências paranormais, mas houve uma que realmente me chamou a atenção. A história que mais me prendeu foi a que minha sogra contou. Quero compartilhá-la com vocês para saber se alguém já passou por algo parecido, já que há poucos dias uma amiga viveu algo muito semelhante e ela estava completamente sozinha. Pois bem, a história original aconteceu em Rodas de Ipê, um pequeno vilarejo ao norte do estado de Minas, muito próximo de onde minha sogra mora. Naquela noite ela estava voltando do pesqueiro em uma caminhonete, acompanhada do cunhado e da irmã, que levavam uma bebê de poucos meses. Quando chegaram à altura daquele vilarejo, perceberam que já estava tarde. Já passava das 11 da noite. De repente a bebê começou a chorar. A irmã tentou amamentá-la, mas nada a acalmava, e o choro não cessava. A caminhonete continuou seguindo pela estrada, e a bebê não parava de chorar. O choro era tão intenso e angustiante que o cunhado decidiu encostar o veículo no acostamento, pois aquilo já não parecia normal. Eles temiam que algo estivesse acontecendo com a criança e quiseram examiná-la. Quando pararam, perceberam que aparentemente estava tudo bem com a bebê e decidiram seguir viagem novamente. Porém, ao tentar dar partida, a caminhonete simplesmente não ligava e eles não conseguiam entender o motivo. Havia gasolina e o veículo estava com a manutenção em dia. De repente, começaram a ouvir música. Sim, música no meio da estrada, no meio da noite, sem que fosse possível ver nada ou ninguém. E eles podiam perceber que a música parecia se aproximar. A bebê continuava chorando e nada conseguia acalmá-la. Em seguida, não era apenas a música que se ouvia, mas também um grande alvoroço, como se houvesse muitas pessoas ao redor da caminhonete. O cunhado decidiu descer para verificar, mas não viu absolutamente ninguém. Não havia sinal de pessoas, de movimento, de nada. Ele então voltou para dentro do veículo. Eles não tinham lanterna, e a única iluminação vinha da luz da lua. Cada vez mais assustados com aquele barulho de multidão misturado à música, começaram a sentir um medo intenso. De repente a música parou. A bebê parou de chorar e a caminhonete voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Minha sogra não sabe explicar o que aconteceu naquela noite, mas disse que o local onde haviam encostado o veículo era conhecido por ser uma área onde, no passado, muitas pessoas foram enforcadas nas árvores que existem ali. Alguém da comunidade já passou por algo parecido?